Saudações cristãs a todos aqueles que visitam nosso canal, seja bem-vindo. O Evangelho, conforme escreveu São Lucas, capítulo 2, versículo 10, diz: "O anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para o povo." Então, nós percebemos que houve uma alegria entre os anjos no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Seria incorreto comemorar o Natal? Bem, é uma pergunta que alguns se fazem. Evidentemente que toda pessoa que estuda as Escrituras Sagradas sabe que não foi no dia 25 de dezembro que nasceu o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a gente deve observar que não é o dia em si que se comemora o Natal, mas o evento. Algumas pessoas, até mesmo cristãs, tentam usar argumentos despidos, de bíblica e historicidade contra a celebração do nascimento do Senhor Jesus. Alguns, para defender a não celebração, por exemplo, do Natal, dizem que foi uma festa, o Natal, estabelecido por Constantino. Vamos verificar esse documento, porque mostra que Constantino não estabeleceu absolutamente nada. O livro patrístico dos cálculos da Páscoa, no ano 243 depois de Cristo, nós vemos aí escrito um escrito bem antes de Constantino, certo? Por Cipriano, que defende a celebração do nascimento do Senhor, embora não nesta data, dia 25, mas celebra-se o nascimento do Senhor. Epifânio, que viveu também em 403, menciona a prática da celebração do nascimento do Senhor. Isso está no livro Contra Heresias, L.I. João Calciano, também em 430 a 465, registra em sua obra Da Oração, a colação segunda do Abade 2, escrito em 418 depois de Cristo, 418 a 427, que os mosteiros egípcios ainda observavam a solenidade do seu nascimento. Paulo de Emesa, em 432 depois de Cristo, em sua homilia do nascimento do Senhor Jesus, mostra que a celebração de dezembro foi firmemente estabelecida ali e os calendários provam a sua permanência. A festa de dezembro chegou ao Egito entre 427 e 433. Agostinho também defende a celebração do Natal no dia 25 de dezembro, sem se reportar a Constantino, tá? Alguns também recorrem aos puritanos, principalmente quem é reformado, recorre aos puritanos, dizendo que eles não comemoravam o Natal. De acordo com Orton Davis, no seu livro O Culto dos Puritanos Ingleses, os puritanos fizeram alterações profundas nas celebrações do Natal. Não quer dizer necessariamente que eles não honravam o nascimento de Jesus, mas que eles fizeram alterações devido à celebração de Roma. Eles mudaram algumas coisas. Por exemplo, eles retiraram seu caráter litúrgico obrigatório, rejeitaram cerimônias e festas populares, mas eles mantiveram a centralidade da encarnação dentro da pregação bíblica, tá? Então, quando nós estudamos esse assunto, entendemos que os puritanos não eram contra a celebração do Natal em seus dias, tá? Eles eram contra as questões das celebrações como eram feitas por Roma, que introduziram na festa do Natal. Mas isso não significa, como um todo, que todos eles estavam ensinando que a negação da celebração em si fosse defendida com base no respaldo bíblico, tá? Em uma tentativa desesperada, muitas pessoas usam Charles Spurgeon, que é considerado por alguns como um dos puritanos, que não celebrava a festa de Natal. Acontece que Spurgeon, no seu sermão de 24 de dezembro de 1871, ele pregou um sermão intitulado Alegria Nasceu em Belém.
e não era especificamente contra a celebração do Natal. Outros também usam outro argumento que seria o argumento do silêncio, né? Que não existe um mandamento explícito nas Escrituras sobre a celebração do Ano do Senhor. Nós poderíamos responder isso da seguinte forma: existe, por exemplo, algum mandamento explícito ordenando você batizar por aspersão, afusão ou imersão nas Escrituras? Não tem. Você tem algum mandamento explícito sobre dar ceia às mulheres? Não tem. Você tem algum mandamento explícito sobre batizar crianças? Não. Batizar apenas adultos? Tem? Também não. Votar no dia do Senhor, tem algum mandamento que não pode? Também não tem. E das alianças de casamento que a gente usa, tem algum mandamento específico? Não tem. Registrar os seus filhos usando meses, dias, é correto? Tem algum mandamento? Não. Embora tenha sido dedicados em dias pagãos, né, de deuses pagãos, né, ou feriados pagãos, nós não temos alguma coisa específica sobre isso. A ceia, celebrar mensalmente, existe algum mandamento? Não. Então, a gente percebe que existem os mandamentos explícitos e implícitos, né? A gente tem que começar a ler as Escrituras para entender esse tipo de coisa. Agora, sobre essa similaridade com o paganismo, né? Isso daí é uma coisa que realmente não tem procedimento. O fato de uma coisa ser praticada ou crida por cristãos, isso prova que a coisa é necessariamente pagã ou errada? Não, vamos ver alguns exemplos claros. Pagãos criam em uma criação e dilúvio como sendo de origem divina. A doutrina da criação e do dilúvio também é pagã por causa disso? Não. Os pagãos também criam na imortalidade da alma e na ressurreição dos mortos. Um exemplo seria os faraós que mumificavam seus corpos, né? Então, a profissão das crenças da imortalidade da alma e da ressurreição dos mortos também seriam atos pagãos? Evidentemente que não. Os antigos pagãos persas adeptos de zoroastrismo pregavam a vinda de um Messias. Ora, os cristãos são pagãos por crerem numa vinda do Messias? Não. Né? Os antigos babilônios também criam que o homem havia sido tentado em um jardim, que existia uma serpente e uma árvore. O sinete da tentação. É algo de 2200 a.C. Os babilônios contêm até gravura sobre isso. Mas os cristãos se tornam pagãos por sustentar uma crença semelhante à dos pagãos? Evidentemente que não, senhores. Então, eu daria muitos exemplos aqui que não tem sustentação bíblica. Outro ponto, eu vou passar rapidamente, né? É que os pais da igreja, eles celebravam o Natal. Você tem Gregório Naziareno. Eu não posso citar tudo, porque senão o vídeo ficaria muito longe. Mas existem provas disso. Se você quiser, a gente pode mandar para você, tá bom? São Crisóstomo também comemorou, Agostinho, Leão também o Grande, Aurélio Prudêncio, todos eles comemoravam o dia do Natal. Os reformadores, senhor, também, até o próprio Martinho Lutero disse que nós observamos o dia do Senhor, o Natal, a Páscoa e semelhantes festas em completa liberdade. Ele fala isso no comentário de Gálatas capítulo 4, verso 10. O Zwinglio também comemorou, embora alguns discordem, João Calvino também comemorou e disse que tinha que ter prudência, mas que poderia ser comemorado o Natal. Bullinger também comemorou. Tá? Nós temos aí várias confissões reformadas que apoiam a celebração do Natal, como o Sínodo de Berna, por exemplo. O Sínodo de Berna, por exemplo, de 1532, fala sobre a prática da ceia do Senhor 3 vezes por ano, e na Páscoa e no Natal. Temos a confissão de fé também católica húngara de 1562, temos o Sínodo de Conques em 1566, segundo a confissão helvética, os documentos de The Blessing, vários documentos, né? Inclusive até o próprio Sínodo de Dort não é contra a celebração do Natal. Eu poderia trazer documentos aqui para vocês mostrando isso. A Confissão de Fé de Westminster, certo? Pelas Escrituras também nós não temos uma falta de apoio, nem apoia e nem desaprova. Então também você vê lá
que celebrar aniversários não era algo contrário nas Escrituras. Você vê em Jó capítulo 1, verso 4, né, que eles comemoravam aniversários, tá bom? Então, cada um comemorava no seu próprio dia. Se eu fosse recorrer aos léxicos também, eu teria apoio, totalmente apoio, né? E o texto que eu li para vocês inicial aqui, a palavra grega, né? Charan, traduzida por alegria, de acordo com o léxico grego do Novo Testamento, de Thayer, né? Fala sobre Lucas 2:10, significa a causa ou a ocasião de alegria. Isso indica o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma grande causa de alegria, certo? Se o evento do nascimento do Senhor foi anunciado pelos pastores naquele dia, em Lucas 2, verso 15 a 17, e se o anúncio foi também anunciado por anjos, etc e tal, por que deixaremos hoje de nos maravilharmos com este dia, o dia do Natal, né? Eu não vejo nenhum tipo de corrupção nesse sentido, né? A Bíblia diz em Lucas 2:19 que Maria guardava todas essas coisas conferindo em seu coração. Senhores, a gente percebe que muitos fazem uma tempestade num copo d'água. Tem coisas muito piores que acontecem aí entre os evangélicos e até os reformados. Falta de amor, falta de caráter, falta de pagar suas contas, falta de hombridade, falta de comunhão com as pessoas, se relacionar com as pessoas, um monte de coisa. E aí as pessoas querem atacar uma simples data de Natal. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós e que possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Eu desejo um Feliz Natal para todos os inscritos deste canal e para aqueles que caíram aqui por acaso. Fique na paz, Deus abençoe a todos, um Feliz Natal para todos.